Olá, meus amigos. Então, nesse vídeo eu vou continuar falando, né, sobre os prejuízos, né, que a vítima dos relacionamentos abusivos carrega, né? Eu falei um pouco sobre os prejuízos psicológicos e emocionais, tá? No vídeo anterior. Falei um pouco sobre os problemas físicos que as vítimas desenvolvem, tá? Falei só sobre alguns deles, tem muitos outros. Falei um pouco sobre os prejuízos sociais, também, igualmente, falei de alguns deles, porque tem muitos outros. E hoje eu vou falar um pouco a respeito da parte financeira, da parte profissional, como é que isso se dá com as vítimas, e é claro que eu vou falar aqui a partir da minha praxis profissional, a partir daquilo que eu, como psicólogo clínico, observo na clínica, atendendo essas vítimas, aquilo que eu observo acompanhando, ajudando, né? Então, o que eu observo, né? A controle financeiro total é um dos problemas, onde o agressor ele controla todo o dinheiro, cartões, contas bancárias, deixando a vítima sem recursos, e eu já vi isso acontecer de forma assim recorrente, principalmente nos casos onde há narcisismo maligno. Que o narcisista maligno, como eu já falei em outros vídeos, você que me acompanha aqui no canal sabe que o narcisista maligno ele tende a comportamentos cruéis, exploratórios, né? E muitas vezes o suprimento que o narcisista busca é financeiro, tá? Então a gente fala aqui muito do suprimento sexual, né? Do suprimento de admiração, que é o principal, né? Outros suprimentos como se aproximar de pessoas que tenham um certo prestígio social, né, acadêmico, enfim. Mas a gente tem também esse tipo de suprimento, né? Assim como um narcisista pode se aproximar de uma vítima que tem alguma característica que é muito valorizada e que para o narcisista vai funcionar como um troféu. Sabotagem profissional é um dos problemas que a vítima passa quando o agressor começa a proibir a vítima de trabalhar, proíbe a vítima de estudar, ou então ele sabota ativamente o desempenho da vítima, né? É muito comum o narcisista ligando incessantemente para o trabalho da vítima, né? Aparece sem avisar, causa discussões, né? E eu já atendi vítimas que perderam, né, empregos, bons empregos, eh, prejudicaram o seu futuro profissional, porque tinha ali a presença do narcisista, que causava, né, por suas atitudes e suas inconveniências, causava muito problema. A gente tem também, é um pouco que eu estou falando, a perda de emprego, de oportunidades de carreira, por causa também da instabilidade emocional, o estresse, faltas muito recorrentes que as vítimas fazem e muitas vezes, pelo problema do vídeo anterior, né, por causa de lesões, físicas, né, resultantes de agressões muitas vezes que elas sofrem, e aí falta o trabalho. E isso muitas vezes é tão recorrente, pessoal, isso é tão, dramático, que chega a levar a uma demissão, né. Às vezes a pessoa chega a uma demissão, quando vai, recebendo sanções recorrentes por esse mesmo motivo, né, acabam muitas vezes chegando nesse ponto. Acúmulo de dívidas é um problema muito frequente, né, quando o agressor começa a fazer dívidas no nome da vítima, né, começa a ser inserido como dependente num cartão, né, coisas desse tipo aí. E isso acaba arruinando o crédito, a estabilidade financeira da vítima, né. E tem os casos, o oposto também, né, quando a vítima se torna uma dependente financeira, né, pela falta de acesso a recursos próprios, a a saída, né, fica extremamente difícil, se não impossível até, para muitas vítimas, né.
Essas vítimas não tendo recursos para se manter, ficam muitas vezes presas nesses relacionamentos, né. E aí, como eu tenho falado, né, se a gente está pensando aqui em prisão, nada melhor do que revisitar aí o caso de Adriana, que é um caso que eu tenho trazido no vídeo anterior, eu coloquei, vou colocar agora para você que não assistiu o vídeo anterior. O caso de Adriana, ela que passou por esses processos aqui que a gente está falando, e foi um caso, assim, de abuso muito bem desenhado em detalhes, por ter foi um caso bem, vamos dizer, bem completo, né, teve todo tipo de abuso que você possa imaginar nessa situação específica, e aí inclusive, é por isso que eu estou contando aí, você vai ver que eu estou contando como se fosse um conto, né, uma pequena história, trazendo um pouco mais de um lado lúdico, mas e não expondo a pessoa ou, situações da vida pessoal, né. Então vamos lá, vamos aí à história de Adriana. Peço que você deixe seu comentário aí no vídeo, que você curta, se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu, tá. E vamos aí ao caso de Adriana. Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar um pouco sobre os problemas das relações abusivas e também vamos falar da solução através da contação da história da Adriana, que foi uma vítima dos relacionamentos abusivos que eu tive a oportunidade de conversar, de ajudar. E é claro que nessa história eu vou contar de forma um tanto lúdica, é o nosso cuidado ético de manter sigilo, né? Então pensando, né, nos problemas, nos prejuízos dessas relações abusivas, eu começo falando aí da parte psicológica. Eu até roteirizei aqui para não ficar extremamente longo, porque falar de prejuízos de relacionamento abusivo é falar de muitas coisas, né. Então a destruição da autoestima e autoconfiança, o transtorno do estresse pós-traumático, e tem que é o TEPT, né, e tem também o TEPT-C, que é o transtorno do estresse pós-traumático complexo. Transtornos de ansiedade, depressão, isolamento emocional. O isolamento emocional é aquele sentimento de solidão profunda, mesmo quando você está rodeada de pessoas, você se torna uma pessoa incapaz de se conectar verdadeiramente com as pessoas que estão ali à sua volta. Então, isolamento emocional é mais ou menos isso. Confusão mental, a chamada dissonância cognitiva, a dependência emocional, sentimentos de culpa, de vergonha, ideação suicida, perda da identidade. Esses são alguns dos prejuízos, né? Principalmente no quesito psicológico, emocional. Mas os problemas não param por aí, né? Os prejuízos sociais, eu vou falar, sociais não, prejuízos físicos, né, lesões direta, né, hematoma, fratura, cortes, queimaduras e outras lesões nos casos de abuso onde envolve agressão física, né. Doenças crônicas relacionadas ao estresse, problemas gastrointestinais, distúrbios de sono, distúrbios alimentares, doenças sexualmente transmissíveis, e isso eu já publiquei um artigo no Quora até falando sobre esse risco, né, apontando para esse problema aí, já que o narcisista ele tem uma espécie de compulsão sexual, vamos dizer assim. Complicações de gravidez, quando nos casos que envolvem, né, gravidez, dores crônicas, né, e pensando também, né, nos prejuízos, um pouco nos prejuízos sociais e de relacionamento, né, a gente tem o isolamento social, né, além do isolamento emocional que eu falei, a gente tem aqui o isolamento social também. Perdas de amizades e vínculos familiares, né, o abusador isola a vítima frequentemente, né, perda de amizades, dificuldade de confiar nas pessoas, estigmatização e julgamento, problema em relacionamentos futuros, né, e a gente segue esse problema pensando também nos prejuízos, financeiros e profissionais, que eu vou falar um pouco no nosso próximo vídeo.
Então agora eu vou trazer para vocês a parte aqui aonde eu conto a história da Adriana, né, e de suas correntes invisíveis, de sua prisão invisível, e retorno com vocês. Vamos então aqui à história de Adriana. Eu intitulo essa história como As Correntes Invisíveis de Adriana. Adriana sempre foi conhecida por sua força e determinação. Desde jovem, ela traçava metas e ela alcançava essas metas com dedicação. Os amigos admiravam, a família se orgulhava. No entanto, quando se apaixonou por Ricardo, não imaginava que sua maior batalha seria contra as correntes invisíveis que ele colocaria ao seu redor. No início, Ricardo era atencioso e carinhoso, fazia Adriana se sentir especial, única. Mas com o passar do tempo, os elogios deram lugar a críticas sutis. Você não acha que essa roupa é inadequada? Seus amigos não são uma boa influência para você. A Adriana, querendo manter a harmonia, cedeu a essas pequenas imposições, sem perceber que pouco a pouco estava se isolando do mundo. As correntes foram se apertando. Ricardo controlava suas finanças, decidia com quem ela podia falar e até onde ela podia ir. A Adriana, antes uma mulher independente, sentia-se presa em uma gaiola dourada, onde suas asas foram cortadas e sua voz silenciada. A história de Adriana reflete a realidade de muitas mulheres que, envolvidas em relacionamentos abusivos, perdem sua liberdade e identidade. Mulheres como Marina, que após 10 anos de abuso encontrou forças para recomeçar por amor às suas filhas, ela buscou a nossa ajuda psicoterápica, psicoterapêutica. E com o apoio psicológico, conseguiu romper o ciclo de violência e reconstruir sua vida. A culpa, o medo são sentimentos que frequentemente mantêm as vítimas presas a esses relacionamentos. A psicóloga Marta Ramos, especialista em violência de gênero, destaca que o sentimento de culpa é um dos maiores desafios para as sobreviventes. Reconhecer que a responsabilidade não é da vítima é essencial para o processo de recuperação. Se você se identifica com a história de Adriana, saiba que você não está sozinha. Buscar ajuda é um ato de coragem e o primeiro passo para retomar o controle da sua vida. Como psicólogo especializado em relacionamentos abusivos, eu estou aqui para guiar você nesse caminho de libertação e cura. Então é isso, vocês acompanharam agora a história da Adriana. E assim como ela encontrou a solução, você também pode encontrar. Então, entre em contato. Eu tenho, além de oferecer a psicoterapia, eu tenho a imersão Segredos da Mente Narcisista para quem no momento não está em condições de fazer a psicoterapia por algum motivo que seja. Eu tenho também outras ferramentas, como a ferramenta Libertamente, que eu vou trazer aí alguns conteúdos em breve para mostrar sobre essa ferramenta, vou trazer algumas práticas, inclusive, para você poder perceber todo o potencial que essa ferramenta tem para te ajudar, né? Eh, Também tem alguns e-books, eu tenho algumas ferramentas auxiliares para ajudar você que passou pelo abuso narcisista. E o importante é a gente seguir aqui firmes, unidos, vencendo o narcisismo.